A liderança de Oscar Piastri no campeonato de pilotos agora é de 31 pontos sobre seu companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris, depois de garantir o terceiro lugar no Grande Prêmio da Itália. No papel, deveria ter sido um resultado rotineiro, mas acabou se transformando em um drama nas voltas finais depois de uma chamada questionável da McLaren. Um pit stop lento custou caro a Norris e, em seguida, a equipe ordenou que Piastri devolvesse a posição. Ele obedeceu imediatamente, mas a cena lembrou de forma desconfortável o incidente do ano passado na Hungria, quando Norris entregou uma posição a Piastri e perdeu pontos valiosos. Agora o mesmo cenário voltou, só que com os papéis invertidos, e os fãs se perguntam se a McLaren realmente aprendeu alguma coisa. A corrida em si foi um lembrete de que Max Verstappen não desapareceu dos holofotes, mesmo que a McLaren tenha ditado, em grande parte, a temporada 2025. Na Itália, Verstappen parecia muito mais próximo da figura intocável de 2023, abrindo vantagem com o tipo de domínio que o tornou tetracampeão. Após parar na volta 38 para colocar pneus duros, controlou a corrida com facilidade enquanto os McLarens brigavam atrás dele. O verdadeiro drama não esteve na frente, mas sim na disputa entre Norris e Piastri, uma situação que a própria McLaren ajudou a inflamar. Piastri foi o primeiro McLaren a parar nos boxes, uma decisão que o próprio Norris havia sugerido para proteger Oscar do Ferrari de Charles Leclerc. A estratégia funcionou a princípio, mas quando Norris entrou uma volta depois, o desastre aconteceu. Um pit stop demorado de 5,9 segundos o colocou atrás de Piastri e, naquele momento, o equilíbrio da corrida mudou. Em vez de deixar os dois pilotos disputarem de forma justa, a McLaren interveio. A ordem foi dada para que Piastri deixasse Norris passar. A justificativa? Oscar teria se beneficiado da estratégia de pit anterior apenas porque estava sob pressão de Leclerc. A realidade foi o pit stop mal executado que colocou Norris atrás, não o momento da parada de Oscar. A resposta de Piastri no rádio disse tudo. Aquela última frase revelou mais que frustração. Revelou resignação. Ele devolveu a posição sem lutar. Mas a dor de ser forçado a sair do caminho foi evidente. Dali em diante, não pôde mais desafiar, e os McLaren simplesmente seguiram Verstappen até a bandeirada. A diferença final foi de 19 segundos, uma distância que só destacou o quanto a McLaren conseguiu chamar mais atenção para si mesma do que para seu desempenho. E não foi apenas o fiasco no pit stop. A largada já havia dado muito assunto para os fãs. Norris largou bem, levando a disputa a Verstappen na primeira curva. Ele até conseguiu ficar à frente por um instante, forçando Verstappen a cortar a chicane. A Red Bull rapidamente ordenou a Max que devolvesse a posição, mas em apenas 4 voltas, o campeão reinante retomou a dianteira de Norris com uma manobra por fora na mesma curva. A partir daí, Verstappen desapareceu na frente, enquanto a McLaren se tornava seu próprio maior obstáculo. Os ecos da Hungria na temporada passada ressoaram fortes aqui. Naquele momento, foi Norris quem teve que devolver uma posição a Piastri, mesmo que isso significasse abrir mão da liderança da corrida. Os fãs não esqueceram quanto tempo Norris demorou para aceitar aquela ordem, nem a frustração que ela causou. Desta vez, Piastri obedeceu imediatamente, talvez lembrando-se do que aconteceu um ano antes e querendo evitar as manchetes. Mas você consegue imaginar Verstappen aceitando uma ordem dessas sem lutar? Ou Hamilton durante sua rivalidade com Rosberg? A decisão da McLaren deixou muitos se perguntando se a equipe realmente tem controle de sua própria estratégia ou se está apenas criando drama desnecessário. A reação foi imediata. As redes sociais explodiram com críticas tanto à decisão quanto a Norris, que já estava sob pressão depois de uma série de erros em corridas recentes. Até ex-pilotos se manifestaram. Nico Rosberg, que sabe muito bem o que é estar no meio de uma rivalidade interna tensa, não poupou palavras. Falando na Sky F1, disse que a McLaren precisa ter conversas sérias depois do que aconteceu em Monza. Seu ponto foi claro: Piastri foi punido por um erro no qual não teve nenhuma culpa. Um pit stop lento não é culpa do piloto, é da equipe. Rosberg explicou ainda mais:
Tempos de pit stop fazem parte das corridas. Às vezes, um é mais rápido que o outro. É uma situação realmente difícil internamente e vai exigir conversas, porque ele acredita que Oscar não vai ficar satisfeito com isso. Suas palavras tiveram peso porque ele viveu as batalhas Hamilton-Rosberg na Mercedes, onde cada decisão, cada ordem e cada pit stop pareciam capazes de mudar o rumo de um campeonato. Jamie Chadwick, que também estava na transmissão da Sky, foi igualmente direta. Ela apontou que a McLaren se coloca sozinha nessas posições embaraçosas, observando as semelhanças com a Hungria e questionando por que a equipe continua cometendo os mesmos erros. E quando até o próprio Verstappen levantou a sobrancelha com a ordem, ficou claro que não eram apenas os de fora que percebiam que algo estava errado. Depois da corrida, Piastri manteve o tom equilibrado, mas o subtexto era evidente. Admitiu que a primeira metade da prova foi difícil, com a gestão de pneus complicada, mas que com os pneus macios sentiu que tinha ritmo. Sobre o incidente com Norris, minimizou com um diplomático "tudo bem", mas acrescentou que havia muito a aprender neste fim de semana. Essa frase poderia soar como discurso de piloto, mas no contexto, parecia mais um aviso silencioso de que ele não vai sempre jogar pelo time se essas situações continuarem. Norris, por sua vez, também sentiu a pressão. Não comemorou o lugar devolvido. Admitiu que a McLaren havia errado e disse que fez tudo o que podia no dia. Suas palavras transmitiram frustração, não triunfo. E isso talvez seja a parte mais reveladora de toda essa história. Nenhum dos dois pilotos saiu feliz, nem a McLaren saiu parecendo unida. Pelo contrário, pareceram uma equipe dividida pela própria indecisão. O verdadeiro perigo aqui não é apenas a consequência de uma corrida. É o que pode acontecer se esse padrão continuar. Piastri lidera o campeonato, mas Norris está perto o suficiente para que cada ponto conte. Se a McLaren continuar interferindo nas disputas entre seus próprios pilotos, corre o risco de minar as duas campanhas. Os fãs vão se lembrar de como a Ferrari perdeu títulos no início dos anos 2000, não por falta de ritmo, mas pelo caos político dentro da garagem. A McLaren está brincando com o mesmo fogo agora. Para Piastri, a frustração será ainda maior. Ele se posicionou como o futuro da McLaren, o piloto que lidera a nova era da equipe. Ser obrigado a abrir passagem por causa de um erro de pit stop é exatamente o tipo de mágoa que fica na memória de um piloto. Para Norris, a simpatia é menor. Sim, ele teve azar na parada, mas receber a posição de volta não ajuda em nada a calar os críticos que dizem que ele se beneficia de favoritismo dentro da equipe. E enquanto Verstappen sai com mais uma vitória, quase sem ser desafiado, a McLaren fica tendo que responder perguntas que nenhuma equipe que briga por título gostaria de enfrentar. Devem deixar seus pilotos correrem livremente? Devem proteger um em detrimento do outro? E mais importante, estão prestes a desperdiçar a melhor chance que tiveram em mais de uma década de conquistar os dois campeonatos? Quando a poeira baixar, uma coisa é certa: Monza deixou a McLaren com mais problemas do que pontos. O Grande Prêmio da Itália deveria ter sido uma vitrine de sua força. Em vez disso, expôs rachaduras na sua unidade, levantou dúvidas sobre sua tomada de decisões e colocou seus dois pilotos na posição desconfortável de ter que defender uma ordem na qual nenhum deles realmente acreditava. Como disse Rosberg, isso vai exigir conversas. A questão é se a McLaren vai aprender com isso ou repetir a história nas próximas corridas.